Serginho na bola. Renato também. Começa a decisão do Campeonato Brasileiro. Possivelmente. Everton. Zé Sérgio. Melhor para o lateral direito, Paulo Roberto, que volta à equipe do Grêmio. Quem jogou em Porto Alegre foi o Shoa. Baltazar. Tudo muito bonito, mas bola com Tarciso. Baltazar. Odair lançado. Ficou Getúlio, pintou o gol do Grêmio. Valdir hesitou. Valdir Pérez, excepcional. Baltazar. Ainda o perigo, bateu. Valdir Pérez outra vez. Bateu Baltazar, bom tiro, Valdir Pérez. É um jogador que sai com muita facilidade do meio do campo para o ataque. Paulo Isidoro. Vai se liberando para receber o jogador Paulo Roberto. Renato Sá. De cabeça Baltazar, matou bonito, bateu. Golaço, golaço, golaço de Baltazar. Mas que gol lindo! Matou e bateu no ângulo esquerdo, indefensável para Valdir Pérez. Na marca dos 19 minutos 50 segundos, Baltazar. Para delírio da torcida do Grêmio, que se faz presente no Morumbi, em São Paulo. 1 para o Grêmio, 0 para o São Paulo. Festa no sul do país com a vitória do Grêmio. 1-0 frente ao São Paulo no Morumbi. Grêmio e São Paulo vão representar o futebol brasileiro na Taça Libertadores da América. Leão fazia cera, cartão, Serginho, hein? Acertou o Leão e está expulso de campo, Serginho. E agora Cartão. vai lá pedir desculpa ao Leão. Cartão vermelho para o Serginho. Olha aí, isso não. Isso não. Muito bem, começando mais um TV Esporte para você. Hoje um pouco diferente, você viu aí a final do Brasileirão de 81, Grêmio e São Paulo. Por que a gente colocou esse jogo aí? Porque está aqui com a gente hoje Baltazar, né, o artilheiro de Deus que fez esse golaço que você acabou de ver aí. Além de alguns lances, foi o protagonista desse golaço aí. Tudo bem, Baltazar? Boa noite. Tudo bem, Roberto. Um prazer muito grande, uma alegria estar com vocês aqui. E revendo um gol como aquele, para mim, é inesquecível, né? Dá saudade ou não? Dá saudade, apesar de já de mais de 30 anos aí, é sempre bom relembrar esse grande momento. Foi ontem, né, Baltazar? Sem dúvida. Né? Aquela noite eu não pude nem dormir. Imagina como ainda hoje... Você e o pessoal de São Paulo. Também. Evidente que por cada um por seu motivo, né? Com certeza. Mas você viu aí, é uma grande honra pra gente ter você aqui, Baltazar, que foi um dos grandes ícones, né, do nosso futebol. Eu até fiz aqui alguma coisa, mas eu não vou falar que é muita coisa, a gente vai acabar o programa e a gente vai ficar falando. Queria que você falasse um pouquinho. Começou no Atlético Goianiense, né? Aí Grêmio, Palmeiras. Uma passagem grande no Grêmio, né? Foi o time que mais tempo eu joguei pelo Grêmio, né? Depois Palmeiras, depois Flamengo, Botafogo. Depois eu fui transferido para a Espanha, fui para o Celta de Vigo, depois Atlético de Madrid, depois o Porto de Portugal, Rennes da França, depois voltei ao Goiás, fiquei 2 temporadas e terminei a carreira no Japão. Olha só, hein? Foi Quantos anos de futebol? 19 anos, profissionalmente. Né? Muito bem. E eu não apresentei o resto aqui, mas você está vendo aí, como sempre, né? Nem precisa, né, meu tio? Hoje podia ficar só o Baltazar, né, Ronaldo? Mas deixar o Baltazar falar bastante. Mas aí com a gente hoje, como sempre, Miltinho, né? Tudo bem, Miltinho? Boa noite. Mais feliz que nunca, né? É verdade, né? Um grande... A gente vai falar o porquê da minha felicidade. Eu pensei que era pro Baltazar, mas não é, viu, Baltazar? Não é por causa de você, não, viu? Não, o Santinho é por causa do Santos. entende, Mas ele sabe. Ele sabe porque ele sabe o que é ser campeão. Bom, e não uma vez só, né? E o Ronaldo, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Bob? Parabéns, Miltinho, pelo seu título do seu time, né? Contra o meu, mas foi merecido, né? O Santos fez uma campanha muito boa. E obrigado pela sua presença, Baltazar. Um prazer ter você aqui com a gente. O nosso ídolo da época da adolescência. Não, ele falou que tá chamando ele de velho, mas não é uma grande realidade, né? A gente tava brincando aqui antes do programa, que a molecadinha jogava bola, fazia gol, né? Baltazar, você gritando, às vezes Zico, né? Que era
a brincadeira da época, né? E hoje a gente tem o prazer de ter ele aqui com a gente. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O programa que já trouxe também, né? Grandes, né? O Fábio Aurélio, o Edu, o Sangalete, agora trazendo o Baltazar. Sim, o Elvio. O Elvio, que acho que jogou nesse jogo que a gente viu aí da final, né? O Léo, né? O Léo, evidente, vários jogadores. E quero agradecer também a você aí de casa que está nos acompanhando. Obrigado mais uma vez, né? Você, a partir de agora, também é nosso convidado especial. Bom, hoje um programa a gente dedica às mães, né? Que a gente vai ter aí os Dias das Mães. Exato. No final de semana, a gente vai falar muito sobre futebol, mas eu queria dedicar esse programa a todas as mães aí que estão assistindo a gente, inclusive a minha que cobrou isso de mim. Falou, ó, tem que falar, não precisa nem falar do meu nome. Mas mãe, minha Dona Isaura, aí, um grande abraço, um grande beijo para a senhora. E em nome dela, a gente cumprimenta, todo mundo aqui cumprimenta todas as mães, né? Todas as mães. Acompanha, muita gente acompanha aqui, a gente tem um público feminino muito grande aqui, viu, Baltazar? Eu ia falar exatamente isso, Miltinho? né? É impressionante, né? Público feminino, né? Então, até porque são mais mulheres que nos assistem do que os homens, né? A minha mãe e a minha esposa também, né? Mãe da minha filha, né? Da Lívia. Viu, Bob? Só fazendo uma observação, né? Agradecer a todo o pessoal lá do tiro de guerra, né? Ao sargento Donegá, juntamente com os seus pares lá, os seus atiradores, que fizeram uma homenagem para as mães ontem, não só as suas mães, mas também para as mães lá da UAT. Né? Nós levamos o pessoal para lá, eles ofereceram um café da manhã, presentearam as mães com rosas, a banda tocou, então parabéns pela iniciativa de vocês, levar a sociedade civil ali para dentro daquele ambiente militar, para que a gente pudesse ter essa confraternização. Então foi muito bacana. Obrigado aí pela homenagem a todas as mães e parabéns aí pela iniciativa. Muito bem. Bom, a gente vai falar, evidente, do Campeonato Paulista, que chegou no seu fim, né? O Santos, infelizmente, ganhou, né, Ronaldo? Infelizmente ganhou. Somos palmeirenses. Por que infelizmente? Eu sou palmeirense, né? Exatamente. Aqui não tem esse negócio de apresentador imparcial, viu, Baltazar? Tá certo. Eu não tenho imparcial até agora, até 15 Não, a gente não, ganhou merecido, Aqui não tem essa coisa de falar que torce pro Juventus, pra Portuguesa, não. Cada um torce pro time, acabou. Né? Bom, vamos falar do Palmeiras, nós vamos falar também do São Carlos, né, que conseguiu um empate, né, lá em Capão Bonito, num jogo polêmico. Nós temos as imagens aí, o pessoal do TV tem lá, cedeu pra gente, a gente vai mostrar pra vocês. Você vai ver que palhaçada que aconteceu lá, pra quem não viu, né, realmente é complicado o que houve ali com o Grêmio, né, o São Carlos. Sabe, fala o Grêmio porque ela lembrando do passado aqui, né? veio o Grêmio na cabeça da gente, né? Exato. Mas do São Carlos. Baltazar, então você falou que são 19 anos, né? Isso. De futebol, né? Vamos, bom, ó, jogou com o Zico, jogou com o Júnior, jogou com o Paulo Isidoro, que a gente viu, com o Leão. Puxa, quantos craques, assim? Não, tive o privilégio de jogar com grandes craques, lá, mesmo lá fora também, na Espanha, com o Paulo Futre, com vários jogadores de grande qualidade e pessoas de caráter também. Então a gente sempre tem boas recordações. Eu acho tem gente boa no futebol também, né? Tem gente boa também. Tem muitos que a gente é melhor não falar muita coisa, mas isso né? em todo lugar, né, Baltazar? Em todo lugar. Mas o futebol normalmente o futebol, você até, a gente vai falar sobre isso, destoou, acho que um pouquinho dessa, principalmente lá atrás, né? O futebol sempre tem aquela coisa da malandragem, aquele cara que não é muito certinho, né? Então meus pais se preocuparam muito. Meus pais não queriam que eu jogasse futebol por causa disso, porque a imagem que o jogador de futebol tinha era de malandro. Realmente, naquele tempo, eu esperto, era de sair muito, de beber, de aprontar. Então, graças a Deus, a gente conseguiu ter uma posição diferente. E eu acho que isso eu devo a Deus, que realmente mudou meu coração, porque eu também era do mesmo jeito que os outros. Mas era melhor ainda do que hoje o futebol de antigamente. Na tua época, um pouquinho mais depois, não, mas eu acho que ainda era melhor do que hoje. Eu acho que hoje está mais. Eu acho que hoje antes era mais liberado, eu acho. Eu acho que hoje, eu não sei, hoje por ter esse profissionalismo todo, o pessoal da parte física tem que estar 100%. Mas hoje eu acho que não sai tanto. O maior medo do pessoal. Porque antes era muito mais liberado. Eu acho, não sei, Baltazar. Né? Roberto, para o simples, o mais é mais. Até porque a mídia está muito em cima, então é mais controlado. Mas para os bam,
continua do mesmo jeito. A gente tá falando do Bamba hoje em dia, mas hoje em dia tem gente que pega, eu acho que hoje é mais combina, não é mais controlado. Tem gente que combina na Europa, por exemplo, a gente sabe, jogadores combinam e saem de jatinhos de um país para outro para comemorar, para fazer festa. Mas eu acho que é mais evidente. Mas são poucos que conseguem fazer isso, porque a maioria tem muita dificuldade. Não, mas é assim, até por uma questão de poder. Tem muita mídia. O problema maior é que dificilmente se fala, a mídia fala alguma coisa um pouco mais pesada, até preserva alguma coisa de um jogador famoso. Isso é verdade. Agora, se é um coitadinho, aí bate forte mesmo, a gente sabe disso. O Baltazar, que na verdade foi um dos precursores aí, né, dos atletas de Cristo, né, Baltazar? Isso. E na época não tinha muito essa questão, né, e foi na verdade até o que te rendeu o apelido, né? O apelido carinhoso aí de Baltazar, artilheiro de Deus. E depois atrás dele vieram outros que talvez não se manifestavam, até pelo ambiente do futebol, depois começaram a se manifestar. Propício, né? Exato, depois... Nós éramos muito zombados, havia críticas, gozações. Hoje, Ronaldo, hoje é até bonito. Tem gente que nem é. Hoje a gente vê pessoas como o Kaká, como vários jogadores, Fábio, goleiro do Cruzeiro, pessoas que assumem uma posição de cristãos, pessoas comprometidas com Deus e já são mais respeitados. Mas eu creio que foi importante aquele início, tanto eu como o João Leite, que fomos os idealizadores, também, né? É verdade. Então, para nós foi um privilégio. Era difícil, mas houve uma mudança muito grande no futebol desde aquele tempo até agora. Então a gente vê todos os sentidos. E hoje a gente vê uma melhora tanto na parte física, na parte espiritual. São vários atletas de cada equipe que tem realmente sido transformados. Hoje você pega aí no mínimo 30%, 40% são evangélicos, né? É impressionante o nível. E aqueles que não são evangélicos, porque não é só evangélico que... eu ia falar isso aí, né? Não significa porque não é nada disso. Mas todos os atletas hoje têm Deus muito mais no coração que nem tinha antigamente. Se expõe mais, né? Até quem não é evangélico agradece, fala de Deus. Antigamente não tinha muito isso, né? Era mais o evangélico. Parece que tinham mais vergonha. Eu acho que quando a gente conhece a verdade, ela vai nos libertando. Então isso que transforma a gente, né? Muito bem, transformou a vida. O Baltazar deve ter transformado. Esse foi o gol mais importante da minha vida, que eu costumo falar. O gol mais importante aconteceu, que transformou a minha vida, viu? Que tá aqui todo dia, né? Até aqui agora. Só lembrar, já veio o gol na cabeça. Isso. Muito bem. Bom, a gente tá falando, jogou com o Zico, jogou com tantos. Quem que foi a que você viu assim? Deixa eu só, antes de continuar aqui, eu quero pedir a você aí, contato tvesport@gmail.com, 33725233. É uma oportunidade que você tem de fazer uma pergunta aqui pro Baltazar. Fique à vontade, é só ligar, tem os 2 canais, você liga, eu também mando um e-mail para participar do programa e de quebra ainda leva os brindes, né? Exato. Hoje nós temos aí, como sempre, o Via Massa Oriental, Barraquinhas Lanches e Pizzas, pão de queijo, um almoço no pão de queijo, 2 ingressos para o Cine São Carlos, o Só Pasta Delivery, esqueci de alguém ou não? Não, né? É isso. E o Só Pasta Delivery. É isso aí, são 5 prêmios. Então você participa, ainda concorre a esses sorteios aí que a gente vai fazer no final do programa aqui ainda, e tem a oportunidade de fazer essa pergunta para o Baltazar. Eu estava te perguntando, quem que foi a que você viu jogar assim e falou, pô, esse é diferenciado? Tem alguém assim, ou... Olha, jogar ao lado do Zico, realmente o Zico fazia muita diferença. Além de ser um grande atleta, de muita qualidade, ele é um excelente profissional, treinava muito, apesar de ter o nome que tinha, ele não se aproveitava disso e ficava treinando muitas vezes até muito tarde da noite, já escurecendo, além dos outros, vendo bater faltas. As pessoas depois pensavam assim, não, é muito fácil bater aquelas faltas, mas a gente via o que ele treinava. Eu acabei treinando, acabei marcando alguns gols de falta também na minha carreira, e eu acho que acabou sendo devido a isso também. Influenciou um pouquinho. Teve uma influência, né? Muito grande. Você acha que o Zico foi foi um grande, para mim, dos maiores craques que eu já joguei. E o time? Que time que foi o time? Falou, pô, caiu no lugar certo aqui. Olha, o Flamengo naquela época era muito bom, né? O Flamengo tocava a bola, fomos campeões brasileiros também, em 83. Mas o time do Grêmio eu consegui me encaixar mais. Foi onde eu pude ser artilheiro 2 vezes, artilheiro do Brasil. E
ali se jogava muito em função do centroavante, então para mim o esquema era mais favorecia muito. Tinha o Tarcísio de um lado, o Éder do outro, então eram dois excelentes. Paulo Isidoro que chegava por trás. Então, Leão no gol. É, o Leão no gol. Bom, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que foi um dos meus amigos do Facebook pediu para fazer a pergunta, porque ele vai estar trabalhando hoje à noite. Aliás, ele está trabalhando, né? O Roberto Carlos lá na Fábio, um grande abraço aí para ele, depois ele vai poder ver, né, mecânico, né? O mecânico, Roberto Carlos? O Roberto Carlos de Freitas, ele é acertador no, ele era acertador no clássico, né? Exatamente. E ele, quando eu publiquei a respeito do Baltazar, ele qual foi a pergunta? Ele pediu para perguntar o seguinte, né? Por que hoje, né, os clubes não conseguem formar centroavantes como na sua época? Né? Porque hoje nós não temos realmente, de fato. Como não? Não. Hoje nós não temos aqueles Paulista aí, os centroavantes matadores realmente que faziam hoje diferença, né? Hoje diminuiu-se muito o número de centroavantes, como o Ricardo Oliveira, no caso, que está jogando muito bem. Perfeito. E não é por acaso que ele já com 34 anos ainda consegue lugar numa das grandes equipes. Foi artilheiro, inclusive. Foi o artilheiro. Eu acho que apenas é esquema. Hoje se mudou muito o esquema, se jogam com 2 atacantes rodando bastante, girando sem posição fixa. Então, hoje é um futebol mais moderno. Talvez, os alas, né? Hoje os alas que entram muito. Então, se mudou um pouco a maneira de jogar. Mas sempre ainda, algumas equipes ainda... Há espaço ainda. Há espaço ainda. Há espaço ainda. Há espaço e a gente percebe. Foi contundente a presença do Ricardo Oliveira, por exemplo, como centroavante. E fez muitos gols. Além de ter sido artilheiro, a equipe dele ainda foi campeã. Eu quero, completando o que o Baltazar está dizendo, eu quero dizer o seguinte, que há espaço, existe. Só que os treinadores hoje não querem mais seguir essa tática de jogo, esse esquema tático. É aquele cara que fica parado na área. Eles não querem. O futebol, acho que e não eu dá acho mais então, pra isso. É verdade. Eu acredito que seja isso que descaracterizou o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ele perdeu aquela característica de jogar com o centroavante, de jogar com o ponteiro direito, ponteiro esquerdo. Você falava daquele time de 83, não, de 83. O Flamengo. É um dos jogos que me marcou até hoje. Eu nunca esqueço, João Paulo lavado de sangue, literalmente dava sangue pelo time, né? Aquele jogo, e o Santos jogava com dois pontas aberto mesmo, o Newton Batata pela direita, o João Paulo pela esquerda, você se lembra disso? E olha, foi um campeonato que eu vou te contar, era os campeonatos, o que hoje não acontece mais. Hoje não existe mais esse tipo de esquema tático, jogar aberto daquele jeito. Hoje, a maioria dos treinadores, você mexe com futebol, você sabe disso, eles optam por primeiro se defender e depois atacar. Inverteu-se aquela história de que a melhor defesa é o ataque. A gente lembra daquele time do São Paulo, do Tele Santana, que jogava aberto, uma velocidade tremenda, que arrepiava a defesa adversária, né? Mas eu não sei se é só isso, porque nós tivemos na final do Paulista, por exemplo, 2 times super ofensivos. Que não jogam na... Tudo bem, mas o esquema... Mas eu acho que mudou, é diferente. É mais afunilado. Eu acho que mudou a parte física. Hoje não dá pra ficar ninguém parado. Por exemplo, você vê o Ganso tem uma dificuldade enorme. O Ganso é um craque, mas ele não consegue jogar, não dá. O cara para pra pensar, vem 2, 3. Eu não sei se é mais ou menos isso. Mas eu acredito que sim, a mudança no aspecto físico foi muito grande. Hoje já não se permite um jogador ficar isolado lá na frente, esperando a bola. Hoje, além disso, ele vai tocar muito pouco na bola. Tem que voltar nos escanteios, marcação, fechar. Então, hoje mudou muito. Não, eu entendo, mas é porque fizeram acontecer isso. Os treinadores fizeram hoje. Ou foi o futebol mundial que levou a isso? O futebol, a condição física de todos os outros. Antigamente, acho que a qualidade técnica, sei lá, Pelé, Garrincha, você vê os dribles que eles davam, e a pessoa ficava lá prostrada no chão depois, né? Mas não voltava. Hoje, fisicamente, seria muito diferente. Eu não digo que a qualidade deles não dá nem pensar, mas seria muito mais complicado, viu? Sim, mas então, às vezes eu imagino, Bob, que
O que poderia acontecer hoje? Será que o Zico jogaria hoje nesse esquema tático? Eu acho que eu acho que não. Eu acho que Zico, Pelé, Garrincha jogam em qualquer época. Hoje a gente tem esse... É que nem o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Não jogaria. Não jogaria. Eu acho que joga, não eu acho, são ícones. Baltazar destacasse, né? O que o cara falasse. São jogadores diferenciados, meu tio. Eu acho diferente, eu não sei o Baltazar que jogou. Hoje teria mais dificuldade aqueles jogadores que são mais parados, que não tinham tanta velocidade. Mas esses jogadores como Pelé, como Zico, eram jogadores rápidos, de dribles, fortes, e que conseguiam. Não ter, mas ele era muito rápido, né? E era difícil de tirar ele do centro também. Você podia empurrar que ele não caía fácil, né? A gente fala, a gente vê o Robinho que era muito, gente. A habilidade faz o diferencial. Além de você que jogava ali no Flamengo, tinha Andrade, tinha Adílio. Gente, era um time que eu vou te contar, viu? Era diferente os jogadores daquela época, né? E eram jogadores que jogava por amor, jogava... diferente. A disciplina tática era diferente, o que não acontece hoje. Mas a evolução do futebol, eu sei, né? Não tem como a gente... E não tem o que fazer. Infelizmente, é daqui para frente. Temos perguntas aí, Bob? Temos sim, nós temos aqui já o Tiago Bernardo, grande abraço, Tiago, aqui do Cruzeiro do Sul, já falou que a gente não entende nada de futebol, Ronaldo. Quem entende aqui é o Miltinho. É o nosso Tiago. É o Tiago. O Tiago é estranho, o Tiago começou xingando o Miltinho, agora tá amigo. O Tiago, o Miltinho tá pagando o quê pra você? É verdade, não dá pra entender o Tiago. Falou que a gente não sabe nada, quem manda aqui é o Miltinho. Mas nós estamos aqui pra aprender com o Miltinho. Não é bem por aí. Viu? Ele falou que o Palmeiras continua sendo um time pequeno ainda. Baltazar, você acha que o Palmeiras e o Santos são ainda times... É evidente que não é pequeno, são entidades grandes, são times grandes, mas que não vem, o Santos não, mas o Palmeiras há pelo menos uns 4 anos que não consegue formar uma equipe boa, né? Eu fiquei feliz agora com esse campeonato. A equipe que foi formada foi uma equipe boa. Então, você acha que essa equipe pro brasileiro, por exemplo, é boa mesmo ou a gente tá... Eu acho que já vai ter condição de estar melhor. Eu acho que o entrosamento, é necessário alguns reforços, não há dúvida alguma, mas eu acho que já está no caminho certo. Para mim, eu fiquei muito surpreso de chegarem numa final. Porque depois da contratação, praticamente quase que 11 jogadores, se você perceber, o número de jogadores é muito grande das contratações. Então, é uma mudança muito profunda e conseguir o resultado que conseguiram foi muito rápido. Aliás, os dois times estavam desacreditados, né? O Santos, que tinha perdido todos os quatro, também vários jogadores com problema financeiro. O Santos era pior que o Palmeiras. O Palmeiras, pelo menos, contratou alguém de peso. Mas o Palmeiras teve esse problema do entrosamento. Bob, essa coisa do time pequeno, acho que é muito por conta da torcida, né? Do torcedor, daquela paixão do torcedor. Né? Mas é importante lembrar, né? Que... Palmeiras, mesmo o Santos, mesmo o Corinthians, na época que ficou 23 anos sem ganhar um título, né? Não significa que o time se tornou um time pequeno. Obviamente, passou por dificuldades. Quantas vezes chegou numa final e não conseguiu vencer? Então, talvez o Baltazar, que vivenciou lá dentro de campo, pode ter alguma explicação para isso. Às vezes o time joga muito bem, consegue chegar às finais, mas não consegue transformar isso em título por anos a fio, né? Agora, não se pode desrespeitar em maneira nenhuma. Não, quando a gente fala pequeno, a história de qualquer clube que seja, né? Mas... Pode falar. Não, mas há 2 anos atrás a gente não imaginaria a situação do Palmeiras, que estava realmente na segunda divisão, estava jogando mal. A equipe, eu acho que faz uns 4 já tem uns 4 anos. Que realmente Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, bom, né? Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 2011, né? E depois teve uma queda, né? O Baltazar, deixa eu fazer, tem um monte de pergunta aqui já para você, né? Você responde rapidinho aí. Do seu ponto de vista, qual dos times brasileiros está mais preparado para participar da Libertadores? Quero mandar um grande abraço pro Wagner, lá da Santa Felícia. Obrigado, Wagner. Valeu mesmo a participação. E aí, Baltazar? Libertadores que amanhã tem rodada, né? São Paulo, Corinthians... Começa hoje já. Hoje, mas dos brasileiros... São Paulo e Cruzeiro e Corinthians e Guarani. De Paraguai. Você acha que... Olha, eu acho que São Paulo tem boas condições e o próprio Cruzeiro também. Eu acho que são 2 equipes. Apesar de que o Cruzeiro no campeonato regional também houve mudanças muito grandes também. Perdeu muitos jogadores. Perdeu jogadores demais. E o Corinthians?
E o Corinthians também é muito forte. O Corinthians tem todas as condições de seguir adiante. Você acha que o São Paulo também tem? Também. Eu acredito. O pessoal tem um pouco de desconfiança. Não, o São Paulo está com a equipe boa. E o teu rival lá do Sul, o Inter? O Inter. O Inter está muito bem, né? Conseguiu o título agora, pelo menos, né? Mas está muito bem na Libertadores também. Eu acho que também tem condições. Os times brasileiros estão muito bem, sempre tem. Eles vão acabar se cruzando na próxima fase, né? Alguns sim, né? Bom, mais uma. Aqui é da Ângela, lá do Jardim Centenário. Obrigado, Ângela, pela participação. Pergunta para você, Baltazar, qual que é a sua sensação de ver hoje os times de futebol? Aí você pode fazer uma análise do jeito que você quiser. A minha sensação, dá um pouco de nostalgia, um pouco de... As lembranças vêm, né? Então a gente fica com saudades. Mas é gostoso ver sempre o futebol. Sempre o futebol, para mim, foi algo muito envolvente e continua sendo. Sempre gosto de assistir os jogos. Do lado de fora é muito diferente. E já não é aquela mesma emoção toda, mas o futebol é muito bem disputado, está bem patrocinado, se valorizou muito o futebol. Então houve mudanças realmente para melhor no futebol também. Então eu acredito que estamos num bom caminho, apesar de termos perdido a Copa do Mundo aqui, mas o Brasil sempre é o Brasil e tem um bom futebol e boas equipes. Você falou em seleção, a gente teve aí o anúncio, né, dos jogadores que vão disputar a Copa América. Você gostou? Não cheguei a ver, mas eu sei que... Vai ser basicamente o mesmo time, né? Mudou só o Oscar que não veio. O Oscar porque está machucado e o Robinho foi pro lugar dele. O Robinho foi merecido aí, depois conseguiu ocupar seu espaço. E a equipe que o Dunga está montando, eu creio que está sendo uma equipe muito boa. Conseguiu se renovar algumas peças e o time está no bom caminho. Só conseguindo vitórias até agora. Bom, legal, é verdade, né? O Dunga está com 100% aí de aproveitamento, né? Está quebrando um recorde, né? Mais uma vitória, ele já quebra um recorde aí. De ser o treinador que mais venceu. O Dunga que entrou, né? Com ressalvas aí, né? Não, mas mesmo tá fazendo um trabalho muito bom. Na minha opinião, continua desacreditado. Mas mesmo na campanha anterior que ele teve, ele foi muito bem. Olha, foi campeão, Copa das Confederações, foi campeão de tudo. Só na Copa do Mundo foi um problema, um jogo. Exatamente. Eu acho que aconteceu foi uma bobeira ali mesmo. Acho que está no caminho certo. Eu acho que, na minha opinião, está no caminho certo. É isso aí. O Baltazar, e o jogo do Palmeiras e do Santos, afinal, você gostou? Você achou que foi merecido o Santos ser campeão? Bom, eu acho que foi. O futebol é o que conseguiu o resultado do Santos. No primeiro jogo, o Palmeiras teve a chance de conseguir definir. Se tivesse, quem sabe, feito 2-0 ali, poderia, quem sabe, praticamente estar definido o título. Mas foi merecido, o Santos conseguiu reverter, conseguiu fazer um bom jogo em casa. Legal, então foi merecido, tá bom. Bom, vamos lá. Quero mandar um grande abraço pro Roger Rocha, o Rogerinho lá que está assistindo o TV Esporte, falou que vai mandar um videozinho. Você pode mandar aí, Rogerinho, nesse programa não vai dar pra passar, mas no próximo a gente passa o videozinho da família lá que estão todos assistindo lá. Um grande abraço, viu, Roger? Baltazar, agora, você acompanha o time da cidade aqui, o São Carlos? Você tem visto alguma coisa? Alguns 2 anos atrás é que eu vi um jogo. Agora, ultimamente, eu não tenho visto, não. Aí vai ser difícil responder, porque pergunta se tem capacidade. O São Carlos tem capacidade. Bom, a gente não precisa falar do time, mas você acha que São Carlos, a cidade, tem a capacidade de ter um time na primeira divisão? Eu acho que você tem. Você está morando aqui faz quanto tempo? Já tem 3 anos. 3 anos, já deu para conhecer? Eu acredito que tem potencial econômico. Sim. Potencial numa população também muito boa. Outras cidades, até de menos habitantes, já conseguiram times na primeira divisão. Então, São Carlos tem tudo para isso. Eu acho que depende dos investimentos e colocar pessoas certas no meio. Perfeitamente. Então, né? Lembrando que hoje o Baltazar, né, foi esse ícone aí que você viu, você vai ver agora no intervalo também alguns gols do Baltazar. Hoje o Baltazar é empresário de jogador, não saiu do futebol. Sou empresário de jogador, continuo no meio. Continua no meio, né? Muito bem, então. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo. E nesse intervalo você vai ver aí alguns gols, né? Mais alguns gols do Baltazar, que são muitos, né? A gente separou alguns aí. Não são os mais bonitos, porque não tivemos tempo o Baltazar de pegar... É muito gol, né? Quantos gols, você lembra? Em torno de 650 gols. É difícil, bastante, né, Ronaldo? Passar tudo, né? Verdade. A gente foi pegando assim, o que vinha pra frente, a gente já pegou. Na verdade, são muitos gols bonitos, né? Flamengo, Grêmio. Como artilheiro, hoje, né? Se eu não me engano, estava em terceiro agora com o Messi, 4º da Espanha. Da Espanha? Aí, tá vendo pra você ver aí, né? Então a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Quero lembrar você, contato tvesport@gmail.com e também o telefone 33725233. O rápido intervalo, a gente volta já.
E aí vem o Zico para a cobrança. 4 jogadores do Flamengo na área, 5 porque Marinho chega, todo mundo subindo, Baltazar bate de cabeça, a chance com o Robertinho, ainda o Flamengo insistindo, Baltazar bateu, gol! Baltazar, o artilheiro de Deus! Agora o discutido gol de Baltazar, repare, Júnior lançou o artilheiro de Deus, a defesa parou, Baltazar muito adiantado, driblou o goleiro e marcou. Lançamento de Adílio para Lico, que deu para Baltazar fazer 4-1 Flamengo. Andrade lançou para Júnior, o zagueiro tentou tirar, mas falhou. Júnior deu para trás, Baltazar encheu o pé, Flamengo 5-1. No Maracanã, quase que o Flamengo entrega o ouro, 3-2 do Paysandu, mas o primeiro a entregar o ouro nesse jogo foi o zagueiro Paulo Guilherme. Edson tabelou com o Zico, deixou Baltazar na boa, Flamengo 1-0. Era a noite de Baltazar, repare, Helder cruzou, Zico bateu de primeira e Braulino não segurou. Baltazar oportunista, conferiu, Flamengo 2-0. Muito bem, voltamos e hoje aqui ao vivo com a gente, Baltazar, o artilheiro de Deus. Você viu aí mais alguns gols no comecinho do intervalo, né? E a gente tem a honra de receber aqui Baltazar hoje. Então lembro você, contato tvesport@gmail.com, 33725233 são os 2 canais para você participar aqui do programa com perguntas, ou só mandar um abraço. Fazer igual fez o Viola aqui, que manda um abraço a todos. Obrigado, Viola, para você também. Abração, Viola. É isso aí. Eu quero mandar também um abraço para o Ronaldo, para sua esposa Simone, o Ronaldo que brinca com a gente lá na Multisport, lá de quinta-feira, e também para o filho do Ronaldo, o Guilherme. Obrigado, viu, Ronaldo? Um grande abraço. Ronaldo que bota um bolão lá com a gente. Quero também mandar um abraço aqui para o Rian e para o Rafael, que tá junto ali com o Rogerinho, lá assistindo, também ligado aqui no TVE Esporte. Ao longo do programa a gente vai mandando abraço para todo mundo aí, porque você não vai dar tempo hoje, né, Miltinho? O Baltazar, você falou do jogador craque, né, que é o Zico, né? E o Mala? Quem que é o Mala? Dá pra falar ou não? Eu prefiro me esconder, viu? Mas que já tive alguns bastante complicados, pessoas difíceis, sempre aparecem. Tem quase mais mala do que craque, né? Tem quase mais mala. Não, tem muita gente travestido de craque que não é craque. Mas isso é fácil a gente ver, né, meu? Eu acho que a questão, a palavra craque hoje também foi muito comum você colocar craque para qualquer um. O jogador faz. Eu acho o seguinte, eu acho que tem diferença entre craque e artilheiro, por exemplo. Você viu quem que foi o considerado o craque do futebol do Campeonato Paulista? O artilheiro. O Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira foi artilheiro. Uhum. Mas não é o craque. Mas quem que é o craque? Eu acho que o craque é aquele cara, Bob. O craque não é o cara só que faz gols. É o cara que resolve. O cara... ele resolveu. Não. O cara que sabe armar uma jogada. O cara que, sabe, tem condições de fazer o trabalho dentro de campo bem articulado. Que, joga a bola em mim que eu vou resolver, entendeu? Esse é o craque. O Ronaldo, ele não resolveu? Porque, por exemplo, o Viola... Já citamos o Viola. 34. Viola foi craque? Foi um bom jogador. O Casagrande foi craque? O Casagrande eu acho que foi craque. Eles eram artilheiros, cara. Não, o Casagrande eu acho que foi craque. O Baltazar pode falar melhor que a gente. O Viola eu não sei, mas o Casagrande eu acho. Foram artilheiros, na minha opinião. O Casagrande. Olha, eu acho que... O que é um craque? Vamos lá. Eu acho que cada um na sua função. Eu acho que fazer gols ali é a função do atacante, centroavante. E às vezes, quando ele faz muita diferença... Pode ser o craque, nesse caso. Eu gostei muito, por exemplo, do lateral direito do Palmeiras, o Lucas também. Bom jogador. Do Santos também, Lucas Lima. Lucas Lima também, para mim, é um jogador de muita qualidade, tem um talento também. Na maioria, na opinião da maioria da crônica esportiva ali, que eu ouvi nesse domingo, a gente tá falando aqui, Lucas Lima, viu? Para mim, o Lucas Lima... Bom, A gente tem algumas imagens aí da final do Santos e do Palmeiras. A gente vai comentando aqui, a gente podia colocar aí, viu, Ramon? Se quiser colocar... A gente vai comentando em cima das imagens. Eu acho que o Lucas Lima para mim foi um dos que mais se destacou. Para mim foi ele. Que era do Palmeiras, né? Saiu do Palmeiras, passou pelo Palmeiras. Passou pelo Grêmio, né? Também. Outro jogador do Santos que, se botar a cabeça no lugar, vai sim ser um grande jogador, é o Giovânio. Giovânio, né? Mas olha, você disse botar a cabeça no lugar. É porque dizem, Miltinho, não sou eu que digo. Dizem que o Giovânio é meio complicado de se lidar. Não sei, não conheço. Não é. Pelo contrário, eu conheço até pessoalmente, já ouvi pessoalmente. É um cara muito tranquilo,
ele é simples, humilde pra caramba. O problema do Geovânio é que ele achou que ele era craque, aí de repente é igual aquele Neilton que também jogou, que era o futuro Neymar, né? Então achou que, vocês falando de craque, eu ia até citar qual é a diferença entre o craque, o que é ser craque, mas não vou dizer porque vocês já começaram a falar de Casagrande, então, não, eu fiquei só... Eu divido assim, ó, eu acho assim, tem um craque, tem um jogador bom, tem um craque, tem o excepcional. Que são poucos, entendeu? Craque são poucos. São poucos. Cito hoje no Brasil, no máximo, no Brasil não, no mundo? Eu falo brasileiro no mundo, né? Não estou dizendo porque tem muitos craques, né? Messi é craque, Cristiano Ronaldo é craque, Neymar é craque. Neymar a gente nem dá pra pôr no meio dessa turma, né? Eu acho que dá sim, meu. Não, eu tô dizendo o seguinte, ele está, na minha opinião, acima desses caras. Ô, louco, meu. Sim, lógico. E posso dizer, explicar um motivo. Messi? Sim, está. Tanto é que hoje a crônica espanhola, eles estão falando muito disso aí. Que hoje o Neymar, para o Barcelona, é muito mais que o Messi. Porque o Messi já é um jogador consagrado. E outra coisa, pela idade, pelo que ele, pela amizade que ele tem, pelo que ele já representou, quer dizer, então ele já é consagrado. O Neymar não, o Neymar chegou ontem na Espanha. E todo mundo dizia que o Neymar ia levar um certo tempo para se adaptar, como qualquer jogador, Baltazar sabe, tá aqui. Qualquer jogador que sai daqui, que vai para a Europa, tem uma certa dificuldade em se adaptar. Robinho teve, virou craque, o Diego e outros mais. E o Neymar não, o Neymar chegou lá, então ele tá acima da média. Isso aí não tem dúvida. Inclusive, esse dia fizeram uma pergunta para aquele técnico, que hoje é técnico do Botafogo, que dizia que o Brasil estava criando um monstro, e realmente, né, como que era o nome dele? Foi técnico? René Simões. Pro seu René Simões, eu não tenho oportunidade de falar isso na frente dele, cara a cara com ele. O Brasil realmente criou um monstro no futebol. Só ele que entendia que o Neymar era. Mas na época, na época o contexto foi outro. É verdade. Não, se você for valorizar que o cara não ia a lugar nenhum, a gente conhece muito bem o contexto foi outro. Foi o mesmo contexto que aconteceu ontem na final, antes de ontem na final. Mas pelo que eu conheço do René Simões, eu creio que ele desejava o melhor para o Neymar. Ele realmente estava como uma prevenção. Acho que estava indo para o mau caminho, sabe? Acho que sendo levado. Não, eu até entendo. Só que eu acho que o discurso dele na época foi muito pesado para um menino de 17 anos, que a questão dele era aquela questão do caicai, dele fazer aquelas coisas todas. Foi pela atitude que ele teve com o técnico, meu tio. Foi pelo desrespeito que ele teve com o Júnior. Foi pelo episódio do desrespeito que ele teve com o Júnior. Não foi por essa questão. Foi, meu. Não foi. A questão, vocês estão confundindo a questão do Ganso, o Neymar, pelo contrário. O Neymar nunca teve problema. Teve sim. Ele não teve. Vamos mostrar no próximo programa. No próximo programa a gente mostra pra você. Ô, Baltazar, deixa eu te falar, tem mais uma pergunta aqui. O Campeonato Paulista não ficou estranho com o Santos campeão e o Corinthians com o maior número de pontos? Discordo que o Corinthians não ficou com o maior número de pontos, não. Quem ficou foi o Santos mesmo. Passou o Corinthians, porque joga mais. Então o Corinthians ficou em segundos. O Corinthians ficou invicto, né? Na verdade, ele perdeu invicto o campeonato. Há controvérsias, né? Mas o esquema montado assim, a gente discute isso aqui bastante, Baltazar. Porque não tem que ser assim, tem que ser diferente. Mas quando todo mundo assina, assinou já era, né? Claro. Não sei se é justo ou injusto, mas é assim que funciona. É uma maneira combinada. O combinado não é caro. Combinado não é caro, nem barato. Uma vez que a diretoria foi lá e assinou, ela não pode reclamar de nada. Aqui também o Marconi, viu, meu tio? Tá falando que o Baltazar acha aí do combinado Santos e Palmeiras. Por que combinado? Combinado também não entendi muito, não, mas tá bom. Aí porque, o Carlos Lopes, não, é porque disseram, eu acredito que alguém disse, inclusive falaram isso pra mim hoje. Manzini, um abraço pra você. Foi o Marconi. Não, é o Manzini. O Manzini foi o que falou pra mim. Falou assim, olha, a verdade é a seguinte. Não foi o Manzini, foi uma outra pessoa. Mas de qualquer forma, um abraço pro Manzini, né? Que ele falou assim que tinham caçado o título do Santos, né? Aí, na brincadeira, porque agora virou piada, né? Todo mundo brinca, né? Mas disseram o seguinte, que o São Paulo e o Corinthians permitiram que Palmeiras e Santos fizessem a final,
porque o interesse deles era campeonato, era Libertadores. Eu discordo. Eu não sei, que o Campeonato Paulista não vale nada. A ignorância do torcedor é tão grande. Esse negócio de entregar que o Corinthians ficou 23 anos lutando para conseguir um campeonato que não vale nada, que é o Paulista. Não dá para entender isso. Deixa eu só ilustrar isso que você está falando. Eu tenho um amigo no Face, amigo de todos nós, né? Um abraço, viu, o Joso, corintiano. E o Joso disse o seguinte, né? Que o Palmeiras e o Santos iam disputar o torneio Desafio ao Galo. Aí eu disse para ele o seguinte, né? Que o time dele, que ele se vangloriava, porque o time dele tinha 27 títulos do Desafio ao Galo. Então, não podemos desrespeitar, né? Só porque o time dele não chegou, né? Evidente. Mas é a brincadeira. É a brincadeira da torcida, obviamente. Mas é isso que faz o futebol, essa alegria, né? Esses comentários, as brincadeiras, as gozações. Eu acho que isso é muito salutar. E hoje com a rede social, o jogo acabou, você já abre ali a rede social, já tem um monte de piada, né? De música. Os funk. Um abraço para os corintianos que me zoaram a semana inteira, depois do jogo contra o Santos. Que, aliás, eu tive um santista, né? O Nelson, grande abraço para você, Nelson, né? Que fez uma brincadeira comigo. O restante é só corintiano, viu? Né? Um abraço para todos vocês. Da forma que foi, acho que foi legal para os dois, né? Não ficou feio para ninguém. Foi disputa dos pênaltis e tudo. Foi digno de uma final entre Palmeiras e Santos, da história. Na brincadeira que estão dizendo, um abraço para o Oliver, né? O Oliver, que é um dos nossos câmeras aqui também, que hoje não está aqui. Ele falou, manda um abraço pra mim. Então um abraço pra você, Oliver. Abração, Oliver. Mas a verdade é a seguinte, disseram que o campeonato ficou... todo mundo ficou contente. Mas todo mundo. E aí vem as explicações. E dizem que o Palmeiras permitiu que o Santos fosse campeão porque o Santos salvou o Palmeiras ano passado da segunda divisão, quando ganhou do Vitória lá em Salvador. Isso é mais uma brincadeira, né? Claro. Então por isso que ficou tudo em casa. Os jogadores dentro do campo, eles procuram fazer o melhor, e ganhar, e vencer, fazer o... E você não consegue controlar, Não consegue, então não tem... Você vê a bola aí, você não tem como. E não tem coisa melhor do que fazer um gol, né, Baltazar? Sem dúvida. Tem como mostrar, tem como mensurar. É uma explosão de alegria muito grande. Né? Então, o desejo de uma vitória é enorme. Vou fazer uma pergunta do Baltazar, já que a decisão foi para os pênaltis, né? O pessoal costuma dizer que ali na hora do pênalti a perna pesa. Como é que é? Você bateu muitos pênaltis na sua carreira, com certeza. Não sei quantos gols perdeu nessa brincadeira, se perdeu. Mas assim, como é que é? Ali na hora treme, o peso é grande, como é que é isso? Olha, eu era batedor oficial, tanto no Grêmio, no Atlético de Madrid, e naquela final ali que vocês viram aquele gol tão bonito contra o São Paulo, no jogo anterior eu tinha perdido um pênalti, estava 0-0. Perdeu um pênalti. Então foi um momento muito dramático. É muito difícil, a pressão psicológica, o desejo de acertar, o gol acaba se tornando pequeno ali, fica muito difícil. O goleiro vai crescendo e o gol vai... Então, é uma responsabilidade muito grande, mas eu acho que tem sempre que se assumir esse papel de bater, de treinar e tudo, né? Então, perdi numa final, mas consegui reverter e consegui marcar um grande gol na... Muito mais bonito do que de pênalti. Eu pedi muito a Deus para pudesse marcar aquele gol, para me redimir e poder ficar um pouco na história, né? Também. Não tem problema. É importante saber trabalhar a parte psicológica, né? Sim. Porque você perdeu no primeiro jogo. Né? Aquele pênalti que poderia fazer falta, né? No segundo. Ronaldo, como trabalhar essa coisa psicológica. Na hora que você vai bater, você não tem jeito, você acaba... Você leva tudo junto, né? Você vai com tudo, né? Então, por exemplo, eu vejo... Tem como você separar, né? Eu preciso ficar bem. Não, você quer fazer o gol mesmo. Você vai... É muito difícil. Você tem que tomar uma decisão. Você vai mais lento, o goleiro pode pegar, então você quer chutar mais forte. Então é difícil tomar uma decisão. Separando, eu preciso estar bem, eu preciso lembrar na preleção que foi... Não tem como. Você vai lá e... Eu não sei, olha, quando foi para os pênaltis, eu falei para minha amiga, a gente estava assistindo junto, meu amigo Milene e o Thales, eu falei assim, olha, eu acho que já deu. Quer dizer, todo mundo torcendo para ir para pênalti, porque daí não tinha desculpa, né? O palmeirense não tinha desculpa, perdemos nos pênaltis, né? E o Santos, perdemos também nos pênaltis. Então, todo mundo torcendo para que fosse para os pênaltis. E eu não, eu estava com muito medo, porque eu achava que realmente, pelo nome dos jogadores, o time do Santos, por nome, é muito inferior. E ainda sai Robinho, sai um monte de gente ali. O Palmeiras também perdeu vários jogadores. Tudo bem, mas
Na hora, tudo o nome, mas se você for analisar os jogadores do Santos que bateu os pênaltis por nome, é muito inferior ao jogador do. Você quer dizer que é o bom? Você quer dizer que, por exemplo, um David Braz tem mais nome? Hoje pode até ser que tem, que o Rafael Marques. Olha, o David Braz pode não ter nome, mas o David Braz tem uma personalidade. Tudo bem, aquele outro que vamos lá, não, mas também lá, né? Mas a gente não sabe nem o nome dos caras, você vê que é tudo fraco. Assim, ó, tá tudo não tem craque, nenhum dos dois times tem craque. É o craque, a gente fala, né? Eu acho que o futebol hoje, um amigo meu outro dia perguntou, falou, mas você acha que não tem time grande mais? Não tem time... não tem mais time pequeno? Eu falei, não, o que não tem é time grande hoje. Time pequeno hoje, porque assim, antes a gente fala assim, esse negócio de ganhar, o time pequeno não tem mais aquele timinho bobo, né? A gente fala isso, né? É verdade. Eu acho que não tem um time grande hoje, eu acho que a diferença é essa. Você não consegue mais ter no Brasil hoje, você não consegue formar um time que nem o... Não, no Brasil. Você não consegue formar um Flamengo, você não consegue formar um Grêmio hoje. Não dá. A gente vê na Europa a diferença, por exemplo, Real Madrid e Barcelona, são poucos, são pouquíssimos clubes, mas eles se diferenciam muito. Você ganhar de 4, de 5. Aqui no Brasil estão muito nivelados, você sempre está vendo surpresas aí nos campeonatos regionais e tudo. Destaque, ele vai embora, né? A gente não consegue hoje formar Mas eu dito. Os times não conseguem... Nenhum time no Brasil consegue ter uma equipe por 3 anos consecutivos. Com 4 craques, com 3, 4 craques. Você não consegue. Não mantém. Bob, Baltazar, o problema maior está em quê? Discordo. O problema maior está em quê? Por exemplo, você citou a Espanha. A Espanha tem 3 times, basicamente, que aí diferenciam. Esse time vai jogar com, por exemplo, o Barcelona vai jogar com o Getafe. Todos já sabem que vai ser goleada. O Atlético da mesma forma, o Real da mesma forma. Porque esses times, eles têm os melhores jogadores do mundo. Eles têm dinheiro, vão em todos os continentes e trazem os melhores do mundo. O que é diferente no Brasil. Eu acho que o nível do futebol brasileiro, realmente tenho dito aqui, é nivelado por baixo. Nós acabamos de ter um Operário de Ponta Grossa, campeão Curitiba, em cima... Em Curitiba. Ganhou de 3-0, ganhou a primeira partida de 2-0, de 3-0 e foi lá e ganhou. Tivemos o Caldense dando trabalho também, quase uma surpresa. Atlético também. De tudo, então, né? Mas é bom isso também, né? Então eu acho que aquilo que eu acho que está nivelado por baixo. No ano passado o Ituano foi campeão aqui. Foi bem, né? Também. Foi muito bem. É uma pena porque você vê nesse ano o Penapolense foi bem também caiu. O problema tudo, né, Baltazar? É difícil o dinheiro. O problema é isso aí, mas é o que o problema muito econômico, né? Econômico, você não consegue. Um time chega lá em cima, mas você não sabe o que vai acontecer com o time depois. Você sabe, vai quebrar. Vai desmontar. Não, vai desmontar. Baltazar, o Cláudio aqui, um grande abraço para você. Cláudio pergunta se você fosse convidado a ser técnico do São Carlos, você aceitaria? Você tem essa vontade de ser técnico? Não, eu não tenho essa vontade, sinceramente. Se eu pudesse ajudar de outra forma, sim. Jogando, ainda dá, ainda tá jogando. Olha, pode colocar acima de 23, está acima de 23 hoje? Estou acima um pouquinho, né? Olha, se driblarem o goleiro e tocar para mim, só para me empurrar para dentro, ainda coloco, né? Devo te garantir uma coisa. Certos jogadores que aí você joga muito mais ainda. Muito mais. Geraldo Bertacini, mas é verdade. Quero mandar um grande abraço para o Geraldo Bertacini também, que manda um abraço a todos e para você, principalmente. Geraldo Bertacini. O Carlos Lopes aqui. Geraldo Bertacini, ele trabalha no São Carlos, viu? Ele não sai do São Carlos, não sei se está... Ele é funcionário, era do Paulistinha e agora está lá. O Carlos Lopes também fala que foi ex-jogador, gostaria muito de falar ao vivo aqui com a gente, mas infelizmente não dá, Carlos. Ainda a gente não tem essa condição de falar ao vivo, né? Mas pode mandar sua pergunta aí, enfim. Aí também o Franz da Cidade de Iraci, um grande abraço para você, o pessoal do Franz Sérgio. O Franz Sérgio. Fala da atitude do Dudu, né? E tá comparando ele com o Edmundo. Eu acho um pouco cedo ainda, viu, Franz, para comparar com o Edmundo, né? Mas Baltazar é uma atitude estranha, né? Muito nervoso. Até o Miltinho estava falando antes também, do Giovânio. Eu acho que alguns jogadores precisam ser trabalhados, porque às vezes não são mau caráter, às vezes no momento eles não têm um controle. Explosivos, às vezes desvirtua-se de algo também na formação, não estão preparados para aquele
tanto de dinheiro, para atenção, para sucesso, glamour. Tem, né? Então tem que ser feito um trabalho. Eu acho que são até inexperientes, eu até acho que o Dudu, eu creio que mais isso. Uma inexperiência de chegar e empurrar, inclusive, o juiz, ele pode ser penalizado agora. Pode não, com certeza. Com certeza. Né? Hoje estão querendo penalizar e muito, então é um problema muito sério. Ele vai pegar algum joguinho assim. Com certeza. E isso vai ser importante para ele também, porque ele vai pensar 2 vezes para fazer isso. A pena dele é de 180 dias. O Dudu é bom lembrar. Nunca vai pegar. É bom lembrar o seguinte, né? É bom ficar atento com o Dudu, porque o Dudu tem 23 anos de idade, é um jovem ainda, e que já passou por vários clubes. E aí eu me faço a seguinte pergunta, né? Por que isso, né? Será que tem alguma razão para ele não ficar... Eu falei aqui para vocês. Deixa eu só concluir. Será que tem alguma razão para ele estar rodando tanto? É um bom jogador, né? Um jogador que tem qualidade, obviamente, ninguém nega isso daí. Só que nos momentos em que foi exigido dele uma participação mais efetiva no Palmeiras, ele demonstrou nervosismo, né? Demonstrou uma certa timidez em alguns momentos. Mas é isso, né? Que o Baltazar acabou de falar. Exatamente, tem que ser trabalhado, porque ele é jovem. É uma promessa. É um jogador que pode trazer bons frutos lá na frente, até para a seleção brasileira. O Arlindo do Cidade Iraci, grande abraço para você também, Arlindo. Ele pergunta para você, Baltazar, se o Santos, que foi campeão paulista, tem condição de ser campeão brasileiro com esse time. Não acredito que tenha condição. Eu acho que tem outros times que tem, economicamente, o Santos agora está num mau momento, com dificuldade de contratações, parece que as pretensões não são grandes, e eu acho que o Campeonato Brasileiro, o nível é bem superior ao Campeonato Regional. Isso aí, é mais ou menos rapidinho, eu tinha mais ou menos essa sua opinião. Exatamente, também não né, Ronaldo? Acho que é isso, né? Não, com certeza. Já emendando, né, aproveitando a pergunta, você acha que o Palmeiras pode chegar, não ao título, mas pode chegar a uma posição boa no Campeonato Brasileiro? Eu acredito que o Palmeiras tem condição. Com esse elenco de hoje? Com esse elenco, mas eu tenho certeza que vão contratar mais alguns, porque... Eu já acho diferente. Você acha que não? Eu acho que o Palmeiras não vai brigar na intermediária. Pode escrever, eu estou dizendo. Não consegue chegar. Pode travar. Não consegue chegar entre os 4 para a Libertadores. O Santos, você dizia do Santos, eu também acho. Dizia que o Santos ia jogar para não cair. Eu falei no Campeonato Paulista, falei aqui para vocês, como falei do Dudu, da contratação. Na verdade era unânime, nós achávamos que o Santos não ia chegar a lugar nenhum. Só que aí, o Palmeiras hoje, não, o Palmeiras a gente sabia pelo time, pelo elenco, não, mas pelo problema não quer chegar à final, né? Hoje eu acho que difícil, não. Né? Hoje eu acho que o Palmeiras ele vai ter uma dificuldade muito grande dentro do Campeonato Brasileiro, porque eu visualizo o Palmeiras com os mesmos problemas do passado, do campeonato do ano passado. Com um problema com os jogadores já. Esse Dudu vai trazer um sério problema para a diretoria do Palmeiras, isso aí você pode ter certeza. E o Santos é aquilo que o Nilson César fala, brota jogador naquele time que não dá para entender. Tá surgindo mais 3 meninos lá no Santos que vocês vão ver o que vai ser. Mas é um trabalho de base muito bem feito, né? Então o Santos pelo menos não perdeu isso aí. Bom, a gente vai ter que fazer mais um breve intervalo. Mais alguns gols aí de Baltazar para você ver e a gente volta já já. Quero lembrar para você, contato tvesporte@gmail.com, 3372-5233. Vou te dar 3 minutinhos para você poder ligar, participar, fazer perguntas aqui do Baltazar, que a gente está terminando o programa. Falta aí mais uns 15 minutinhos para terminar, tá ok? Um breve intervalo e a gente volta já já. E mais um gol de Baltazar, esse é o mais bonito do jogo. Lançamento precioso de Andrade, Baltazar tocou por cima do goleiro. 3-0 Flamengo. Cruzamento dos outros dois, um para Helder, outro para Zico. Bola enfiada para Baltazar, tem a chance no seu gol, pé direito, bateu, gol! O empate do Flamengo, Baltazar, o artilheiro de Deus que tem suas igrejas em Goiânia. Recebeu o lançamento de Júnior, o zagueiro Mauro não acompanha o centroavante que invade a área e bate na saída do Leão. Ô Leão, dava para pegar, Leão! Leão e seu uniforme zebrado, 1-1. Toca no meio para Andrade. A boa enfiada, Baltazar chegou na boa, tocou. Gol! Do
Flamengo! Baltazar, número 9. Passa no peito, Andrade gira pra frente. Posição legal de Peu. Baltazar pelo meio, toque pra ele. Agora o segundo, bateu! Gol! Baltazar para o Flamengo! Muito bem, voltamos. Contato tvesport@gmail.com, 33725233. Mais uns 2, 3 minutinhos para você poder participar do nosso programa. Bom, a gente vai ver como é que foi o jogo do São Carlos, que jogou lá em Taboão Bonito, é isso, né? Capão Bonito. Capão Bonito, é isso aí mesmo. Contra o Elos Sport. O jogo foi 1-1, mas teve um lance, eu não digo nem polêmico, né? Um lance que, bom, você vai ver, a gente vai comentando, a gente vai mostrando, a gente vai comentando por cima aí. O Ramones vai colocar o lance, a gente comenta. O São Carlos, Baltazar, você falou que não está acompanhando muito, a gente está na 4ª rodada, ele está em 9º lugar, a gente vai colocar o lance lá. Olha lá, o jogador trombou com o goleiro, ele largou a bola ali, tava tudo parado, a gente não consegue ver porque o câmera fechou, mas aí o rapaz vem e chuta, tá vendo? Ah, absurdo. E o técnico ficou super louco, né? Ficou, nossa. Mas é aquela coisa, né? Esse é o técnico do São Carlos. E aí o gol de empate, né? O gol de empate do São Carlos. Gol de cabeça do empate do São Carlos. O São Carlos que, na verdade, jogou com um jogador a menos, grande parte do jogo, que foi expulso. Olha aí de novo o lance, ó. Aí ele tromba, o jogador machuca. O jogo parou, todo mundo parou, tá vendo? Ele larga a bola ali. O próprio jogador que fez a falta, ele sai do lance. Quem faz o gol é o outro jogador. Essa imagem não dá pra ver. Mas aí, se sou eu de zagueiro, também dava um bicudo pra fora. Também uma outra imagem, mas não tinha nem o que ver. Numa outra imagem vai ver que o árbitro para e vai ser, infelizmente a gente não tem essa imagem, mas numa outra imagem dá pra ver. Dá pra ver que todo mundo para, né? Todo mundo para. O próprio juiz, o árbitro vai lá pra acudir o jogador. Não, na verdade o árbitro não vai. Ele vai. Se ele fosse pra acudir, ele parava o jogo. Mas isso eu não tô entendendo. Se o árbitro parou o jogo, não tem. Como é que vai dar o gol se o jogo tá parado? Ele parou o jogo, eu vi. Não, se ele parou, é pra estar parado. O jogo tava parado, ele foi atender o jogador. Aí como é que o cara fez o gol e valeu? Aí a bola tava livre lá. O cara que fez aqui trombou. Não tem coisa errada aí. Olha, se ele parou, você vai ver as imagens de novo, você vai concordar comigo. Não, o que o jogador do time do Elos falou assim que ele realmente achou que tivesse parado, mas o juiz não parou, ele foi lá e fez o gol. Não, é evidente que o juiz não parou. O juiz não parou. O próprio goleiro do São Carlos diz isso, que ele estava inconsciente. Ele foi covarde, ele aproveitou do momento e o juiz foi muito... Porque quando você vê... Acho que errou mais aí foi o juiz, hoje, eu acho, né? Esse lance foi o lance do Globo Esporte hoje. E eles passaram em várias emissoras do Brasil. Quem vê, vai ver o que eu estou dizendo, porque o árbitro, a partida está parada, a bola está de lado, ele só não apitou. Agora, o que... Se ele não apitou, não está parado, Miltinho. Se ele não parou... Impossível. É impossível fazer o gol se ele parou a jogada. Ele foi acudir o goleiro, foi o que eles alegaram depois. É estranho. Usando esse lance, já que a gente está discutindo sobre eu não vi, não cheguei sobre a questão da arbitragem, né? Perguntar para o Baltazar, como é que você está vendo a arbitragem brasileira, Baltazar? A gente tem visto assim, tem comentado muito, visto muita coisa errada na arbitragem, mas não sei, sua visão como ex-jogador, como é que você vê a arbitragem hoje? Sempre foi assim, Baltazar? Olha, sempre foi assim, teve as partes polêmicas, eu acho que é muito difícil apitar. A gente não sabe a honestidade, o coração do árbitro, qual a intenção, porque errar, é fácil de errar, porque num jogo de 90 minutos, detalhes às vezes são tão difíceis de se perceber. Ainda, né, esse monte de câmera que tem, né? Nossa, com toda essa facilidade, estão com o ouvido ali, tudo no... um monte de fones e tudo. Até comentarista às vezes fica na dificuldade, né? Você põe num canal, tá falando uma coisa, você põe na outra, e o pessoal tá vendo as imagens com 30 câmeras, 40 câmeras, quer dizer, tem muito ângulo hoje para você ver, né? Agora o árbitro não tem isso, o árbitro é ali, né? Ele tem um pouco mais de informações hoje, sim, mas alguns eu acho que ainda são mal intencionados. Você acha que existe isso? Ainda existe sempre. Sim, sempre existiu, e a má intenção do árbitro, o Bob. E outra coisa, sempre existiu. Nós acabamos de ver um campeonato em que alguém foi beneficiado,
Corinthians foi beneficiado, né? Aquele como é que era o nome do Carvalho? Então, mas aí que é beneficiado dizer, assim, ele provou que existia esquema, e hoje a gente sabe que existe esquema, nós sabemos disso. Olha, agora você dizia das imagens, da tecnologia, o que ajuda, e eu sou a favor, nós discutimos isso aqui, de usar a tecnologia para isso na hora de um lance polêmico, mas a verdade é a seguinte: por exemplo, o próprio comentarista esportivo, e eu estou falando isso porque faço parte desse grupo, ele para prevalecer a vontade dele, ele usa uma imagem que vai favorecer ele. Tem isso. Infelizmente, até nisso ponto tem. Bom, eu queria também, a gente sempre fala mal de árbitro, essas coisas, bandeirinha. Eu achei a final do Paulista, Baltazar, as bandeiras foram perfeitas. Muito bem. É difícil, são lances muito rápidos, assim. Eu achei perfeito. Você também achou ou não? Gostei demais. Achei que foi muito bom. Não sei se a arbitragem, o árbitro em si foi bom. Não, também foi muito bom. Eu também achei. Eu só achei que não merecia o Giovani ser expulso. Acho que devia ser amarelo para os dois, mas aí ia complicar o Palmeiras, porque o Dudu já tinha um amarelo, né? Acho que ele foi até um pouco inteligente já. Muitas vezes, às vezes o juiz acaba dando um cartão vermelho para inibir outros jogadores também, para prevenir. Ainda mais numa final, nervo lá, né? Mas o que você falou é verdade. E outra coisa, para quem conhece o Sereta, eu sabia que ia acontecer isso. Até porque ele é um desses árbitros que não estou dizendo que ele faz mal esquema, intencionado. Mas ele, na questão, ele não importa, se o Giovani não tivesse nem chegado perto do cara, ele ia expulsar para fazer a combinação. Bom, vamos ver rapidinho aqui, a gente está lá em cima do tempo. Aqui é a tabela o grupo que o São Carlos está, né? O São Carlos está aqui em 9º. Nós temos o Olímpia, o São Carlos que joga agora, Baltazar, e para você de casa, domingo agora às 10 horas no Luizão contra o Olímpia, que é o primeiro aqui do grupo. Um jogo dificílimo, então para você que gosta de futebol, é legal ir lá torcer, dar um apoio aí pro São Carlos, tá? O Elo Sport em segundo, o Lemense, Barcelona, que não é o Barcelona, é o outro, o Amparo, o Inter de Bebedouro, o Olé Brasil, o Desportivo do Brasil, aí vem o São Carlos e o Palmeirinha, que está sem nenhum ponto. Olha, esse Palmeirinha aí, eu insisto em dizer que precisa trocar esse distintivo. Ou ele melhorar um pouco. Ou ele melhora, ou troca o distintivo. Acho melhor trocar o distintivo. Tem a mesma tradição do Palmeiras. Só que Porto Ferreira, né? Só que Porto Ferreira. Bom, tá aqui, né? A situação do São Carlos não tá muito legal, se bem que tá bem no começo ainda, uma vitória e dependendo ele já vai lá para 5º, 6º lugar. Tá cedo ainda, mas é bom a gente ficar sempre certo que a gente já viu essa história, a gente já viu há muito tempo. Tá cedo, né, Baltazar? O time começa... Isso tem também, né? O quanto antes reagir, melhor. Não começa a encaixar, mas vai dar o que você vê já. E na hora que precisar o juiz ainda pisa na bola, pronto. Não, porque futebol tem isso, tem dia que você tá bem, mas não sai o gol, né? Não sai o resultado, né? Então você precisa estar bem, aproveitar a chance que tem, né? Você sentiu muita diferença, Baltazar? Você que saiu do Brasil, foi para a Espanha, você sentiu muita diferença de se adaptar? O futebol é diferente? Olha, tive dificuldades. O primeiro ano, por exemplo... Mas eu digo assim, eu sei que tem língua, costume... Não, mas mesmo futebol, treinamentos... É diferente. Eu tive que treinar sozinho, muitas vezes. Aqui no Brasil, a carga de trabalho é muito mais forte do que na Europa. Então, eu precisei treinar individualmente e aí eu fui conseguindo superar muitas dificuldades. E a adaptação, a maneira de jogar também é diferente. Então, é uma adaptação, eu demorei, no primeiro ano foi bastante difícil. Mas, bom, a gente viu aí que... Pensei até em voltar, ir para outro clube, outro país, mas depois, no segundo ano, já tive uma adaptação excelente. Poxa, que legal, né? Mas acho que foi uma história assim que você também guarda, acho que coisa ímpar, né? Não, sem dúvida, jogar nos clubes que eu joguei, 7 anos na Europa. Essa questão de torcida também é mais ou menos igual, ou o Brasil é mais... Olha, lá também são fanáticos. Na Espanha é impressionante. O futebol é levado muito a sério e a torcida é muito exigente também. Muito bem, a gente vai para um rápido sorteio aqui hoje. Vou pedir uma ajuda para você, Baltazar. Tá bem. Vai lá, Miltinho, pega um, Baltazar pega um também, o Ronaldo pega. Então vamos lá, Miltinho, o que vai ser o primeiro aí? Via Massa Oriental para o Miltinho. Ô, Ronaldo, vai mandando os abraços então. Luísa Pereira da Silva. Quem que ganhou, Miltinho? Luísa. Eu quero mandar um abraço. Luísa ganhou Via Massa Oriental, tá aqui então. Aqui o Marco Antônio da Vila Carmen. O Marco Antônio ganhou o almoço no pão de queijo. Miltinho, tô até pegando aqui, Miltinho, pega aí.
Esse ganhou o pão de queijo. Pode falar, Ronaldo. O Júnior Sintra, Jardim das Torres. Ganhou os ingressos do Cine São Carlos. Ok. Pega mais um, Baltazar, e acabou. O Barraquinha Lanches. Barraquinha. Celso Pio. Celso que ligou. E faltou só pasta. Pode falar, Baltazar. Ronaldo César Pascoal. O Ronaldo César Pascoal. Muito bem. Quase que é Ronaldo César então, Carbone. Muito bem. Estou dando aqui para a Renata, que o pessoal está vendo aqui, a gente passar a mão aqui, mas a Renata que auxilia a gente aqui. Bom, passa lá, por favor. A gente sempre faz uma sessão abraço aqui, Baltazar. Pode comer, eu queria que você mandasse aí, fica à vontade para mandar abraço para quem você quiser aí, tá? Não esquece das mães, hein? As mães especial, né? Minha mãe é uma pena que não está assistindo, sim, né? Mas a minha esposa, que é uma mãe também, muito especial, e a todas as mães de São Carlos, parabenizá-las e que continuem buscando ser a melhor mãe possível, principalmente tendo um coração agradável a Deus, que isso vai torná-la uma mãe melhor. Pô, legal. Muito bom. Legal. A gente falou pouco até de Deus, que eu sei que você gosta de falar, né, Baltazar? Até peço desculpa porque o nosso tempo mas aqui... foi à vontade tudo também. Mas acho que só a sua presença aqui também já ilumina todo agradeço mundo muito aí a participação. Super legal. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Podem contar comigo quando quiserem. Bom, aí, falou, você tá vendo, tá gravado. Tá certo, tá gravado. Miltinho, rapidinho então, que a gente tem 2 minutinhos. Um abraço pro Celso, pro Lorival e para todas as mães, né? Para minha esposa, que é mãe também, de 3, né? Para minha nora, né, a futura mamãe, um abraço para ela também, você vovô, né, pela primeira vez na história. Então, um abraço para todos eles. Ronaldo, rapidinho. Um grande abraço aí para todas as mães, né? A minha mãe, infelizmente, já não está mais entre nós, mas para minha esposa, para minha sogra, né, que hoje seria minha segunda mãe. Então, um beijo para todas vocês e, como o Baltazar disse, mãe é um ser sagrado, né? E nós precisamos ter carinho e respeito. Eu quero mandar um abraço também a todo o pessoal lá do grupo de voluntários Mãos que Ajudam, que fizeram um trabalho muito bonito na sexta-feira com pintura de 2 escolas. Então um grande abraço a todos vocês que também disseram que têm nos acompanhado todas as semanas. Um abraço a todos. Muito bem, eu também quero mandar um grande beijo para minha mãe, vou mandar um beijo também para minha esposa, que também é mãe, né, para Kelly, também para minha sogra, para Zezé. Quero mandar aqui, a minha mãe também pediu para mandar aqui mandar um abraço para Beth, para o Rodrigues, para o Hélio e para Célia, para o Hélio, Célia e o Avelino. Aí, mãe, tô mandando, porque senão depois ela cobra, né? Tem que ver, viu? Eu também quero mandar, evidente, em nome da minha mãe, em nome dessas pessoas que eu falei, um grande abraço, um grande beijo para todas as mães que estão nos assistindo aqui e para você de casa também. Quero agradecer mais uma vez, viu, Baltazar? Obrigado mais uma vez. Prazer. O programa acho que foi sensacional, você de casa deve ter gostado, como a gente gostou, né, Ronaldo? Com certeza, obrigado pela presença, por ter nos atendido prontamente aí, né? É pena que o programa é curto, não deu para contar, acho que nem um décimo das histórias, né? Mas a gente vai trazer o Baltazar de novo para contar mais histórias, falar do... Ficou devendo aqui o jogador mala, né? Ficou devendo, mas vai contar algumas histórias engraçadas na próxima vez. Vamos fazer isso aí. Bom, para você de casa, muito obrigado, né? Semana que vem tem mais TVE Esporte para vocês, ok? Até lá.